Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Vanessa, moro em Palmeiras, na região da Chapada Diamantina, na Bahia, e estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Antes de tudo, eu peço a você que deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo e compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra. O texto para hoje está em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 3, que nos diz assim: E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. No texto em que lemos, vai nos dizer que havia uma multidão sedenta para ouvir a palavra de Deus. Então Jesus, vendo que tinha 2 barcos junto à praia do lago, ele resolve entrar em um dos barcos, que é o de Simão, para que do barco ele pudesse ensinar a multidão. E Simão, ele cede o barco dele para Jesus poder usar. Com isso eu quero te dizer que existe uma multidão sedenta para ouvir a palavra de Deus. Existe uma multidão que anseia para ouvir a palavra de Deus, que deseja ouvir a palavra de Deus. E o Senhor, ele conta com você para que isso aconteça. O Senhor, ele conta com a sua vida, porque Simão, ele cede o barco dele para Jesus usar. E Jesus, ele quer que você cede a sua vida para ele poder usar. Ele quer que você dê a sua vida para ele, que você entregue a sua vida para ele, que você permita que ele use você para que através de você a palavra dele possa ser anunciada, para que através de você a palavra dele possa ser pregada e ensinada a muitas pessoas. Depois que Jesus ele ensina a multidão, ele diz a Simão: lança as redes para pescar. E aí Simão diz a ele: Mestre, temos trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E aí a palavra do Senhor vai dizer que ele apanha uma grande quantidade de peixes. Repare que Simão havia trabalhado toda a noite, mas não havia conseguido nada. Mas depois que ele ouve a voz do Senhor, que ele resolve confiar no que Jesus está dizendo e que ele resolve obedecer, ele apanha uma grande quantidade de peixes. Aqui nós podemos observar a diferença de quem faz as coisas com Deus na frente e quem faz as coisas sem Deus. Quem ora, busca e confia na voz do Senhor e resolve obedecer à voz do Senhor, e quem não ora, quem não busca e quem não obedece à voz do Senhor. Pedro, porque Simão aqui é o mesmo Pedro, para quem não sabe. Pedro, ele resolve obedecer, ele resolve confiar e por isso ele foi abençoado, por isso ele atingiu o seu objetivo, que era o quê? Conseguir apanhar os peixes. Talvez você está como Simão estava, como Pedro estava, tentando obter algo, tentando conseguir algo, tentando conquistar algo, tentando realizar algum projeto, tentando concretizar algum plano que você fez, mas até agora você não tem conseguido, até agora você não tem obtido sucesso, até agora as coisas não estão indo bem, você não tem conseguido obter o sucesso que você quer, você não tem conseguido conquistar aquilo que você deseja, você não tem conseguido atingir o seu objetivo. Simão, ele resolve confiar em Deus. Ele resolve deixar o Senhor guiar o barco dele. Ele resolve, aleluia, deixar o Senhor
agir na vida dele, ele resolve confiar no Senhor, ele resolve obedecer à voz de Deus. Será que você tem obedecido à voz do Senhor? Será que você tem colocado tudo nas mãos de Deus? Será que você tem colocado Deus na frente? Será que você tem buscado ao Senhor antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão? Será que você primeiro tem orado a Deus? Será que você primeiro tem apresentado a Deus aquilo que você deseja fazer? Porque quando nós colocamos o Senhor na frente, quando nós apresentamos ao Senhor, quando nós consultamos ao Senhor, quando oramos antes, quando confiamos na palavra dele, aleluia, nós somos vitoriosos, nós somos vencedores. Mas quando nós não confiamos, quando nós deixamos de ouvir a voz dele para ouvir outras pessoas, para ouvir outras vozes, as coisas não dão certo na nossa vida. Então, o Senhor está dizendo nesse momento para você: confie nele, acredite nele. Talvez o Senhor tenha conversado contigo, o Senhor já tem falado para você como que você tem que fazer, como que você deve agir, qual a maneira certa de você fazer. O Senhor já tem te instruído, ele já tem falado com você, mas você não tem ouvido a voz dele. Você não tem colocado em prática aquilo que ele tem dito, e é por isso que você não tem conseguido atingir os seus objetivos. É por isso que as coisas não estão dando certo na sua vida. Mas quando você começar a confiar na palavra de Jesus, quando você começar a orar, quando você começar a buscar, quando você começar a deixar que ele guie a tua vida, que ele dirija os teus passos, que ele te direcione, as coisas irão dar certo na sua vida. Você vai ser mais do que vencedor, você vai ser vitorioso. Repare que por Pedro ter confiado no Senhor, por ele ter obedecido à voz de Deus, por ele ter feito como o mestre mandou, exatamente como o mestre mandou, porque muitas vezes Jesus fala para a gente fazer de um jeito e a gente vai lá e faz de outro. Jesus fala para a gente fazer da maneira que ele quer, da maneira que ele tem nos ensinado, da maneira que ele tem nos instruído, e nós não fazemos. E aí acabamos frustrados, desanimados, e depois não sabemos o porquê que isso aconteceu. Mas é simples, é porque não ouvimos a voz de Deus, não confiamos no que ele disse, não fizemos conforme ele nos instruiu. Pedro, por ter feito como o Senhor Jesus havia instruído, ele conseguiu apanhar uma grande quantidade de peixes. E observe que a palavra do Senhor vai dizer que ele dá sinal para os outros companheiros que estavam no outro barco para ajudá-lo, porque foram tão grande, a quantidade foi tão grande de peixes que ele mesmo não conseguiu dar conta sozinho. Então repare que Pedro não foi só abençoado por ter ouvido a voz de Deus e por ter obedecido e por ter confiado, mas também pôde abençoar outras pessoas. Se você confiar no Senhor, se você ouvir a voz de Deus e obedecer, pode ter certeza que você vai ser vitorioso, você vai ser abençoado e você ainda vai poder abençoar outras pessoas. Amém? Que o Senhor Jesus continue te abençoando.